Eu quero dizer para vocês que o Grêmio melhorou. Às vezes a gente fica tentando achar crítica a todo momento, tentando achar os defeitos a todo momento, quando na verdade o melhor a se fazer seria olhar para as qualidades, ou melhor, tentar olhar para as coisas que deram certo, né? E eu prefiro normalmente ser um pouco mais otimista. Eu quero te provar aqui que o Grêmio vem numa evolução. O Grêmio desse Mano Menezes aí vem em uma evolução. Eu quero te provar isso. Se a gente for olhar os últimos 3 jogos do Grêmio, olha só. O Grêmio teve, por exemplo, contra o Bahia, uma vitória, 1-0. Contra o Luquenho também, uma vitória, 1-0. Estou aqui com minhas anotações. O Juventude também uma vitória, mas por 2-0. 3 jogos, foram 4 gols feitos, nenhum gol sofrido. Claro que cada jogo tem a sua história, cada jogo tem as suas peculiaridades, né, as suas singularidades. Mas olha isso, o Grêmio teve menos posse em 2 partidas, tá? Tanto contra o Bahia quanto também o jogo contra o Juventude, o Grêmio teve menos posse, 32% e 44%. Teve muito mais posse contra o Sportivo Luquenho, mas aí é uma outra situação, né? Também um outro nível de clube. Mas veja só nessa ordem. Chutes contra o Bahia, né? Foram 16, né? Contra o Sportivo Luquenho 29 e contra o Juventude 18. Grandes chances criadas contra o Bahia, 2 grandes chances criadas. Contra o Sportivo Luquenho, 7 grandes chances criadas. E contra o Juventude foram 5 grandes chances criadas. E do adversário, quanto que o Grêmio deixou o adversário fazer? O Bahia foram 3 grandes chances, ou seja, uma mais que o Grêmio, mas não foi tanto assim, não foi aquele amasso, né? Contra o Luquenho, o time paraguaio não conseguiu nada, não conseguiu nenhuma grande chance. E contra o Juventude, uma grande chance criada pelo Ju, apenas uma única. O que eu quero dizer com isso? Às vezes os números nos enganam, né? Os números fazem a gente acreditar que as coisas são muito maiores do que são, ou muito menores do que são. Por exemplo, o jogo contra o Luquenho, né? O Grêmio está 29 vezes contra o time do Paraguai. A gente precisa levar em consideração a fragilidade, precisa levar em consideração o contexto do jogo, que era muito favorável para o Grêmio, tudo mais. A gente precisa levar isso em conta. E eu não estou excluindo isso aqui dessa análise, mas o Grêmio vem apresentando algo melhor do que apresentou nas partidas anteriores ao Mano Menezes, ou o próprio início de trabalho do Mano. A gente vai lembrar de vários jogos que a gente saiu da arena, ou foi acompanhar o Grêmio fora de casa, e as coisas simplesmente não aconteceram. As coisas simplesmente foram da maneira que o torcedor menos gostaria que fosse. E agora parece que aos poucos tudo vai se encaminhando. Parece que tudo vai melhorando aos poucos. Tem uma partida agora na sequência contra o Corinthians. É uma partida importante, uma partida de um nível maior do que o Juventude, obviamente. Uma partida que vai exigir mais do Grêmio. Mas que se o Grêmio vencer, chega a 18 pontos. 18 pontos em 12 rodadas. É uma pontuação que permite ao Grêmio pensar em um segundo semestre muito mais seguro, muito mais tranquilo até, por que não? Segundo semestre de Campeonato Brasileiro. Tendo uma Copa Sul-Americana para jogar, o Grêmio pode apresentar ainda mais. Eu quero te provar que essa melhora ela é fundamental para o Grêmio. Porque se o Grêmio melhora o seu futebol, tem mais tranquilidade. Se tem mais tranquilidade, consegue trabalhar melhor. Um dos grandes pontos que o Mano Menezes gostaria de ter, né? Esse tempo e tranquilidade para trabalhar. Depois do jogo contra o Corinthians, um mês. Férias, vai ter treinamento, vai ter um monte de coisa acontecendo nesse mês, para depois o Grêmio voltar e disputar 2 competições. Na Copa Sul-Americana, tem esse confronto contra o Alianza Lima, e depois pode pegar algumas outras equipes, até o Fluminense pode parar no caminho do Grêmio. O Grêmio pode ter um caminho interessante nessa Sul-Americana. E se for pensar só no Campeonato Brasileiro, fazendo jogo a jogo, organizadinho, com a defesa
bem postada, com a defesa sendo um dos grandes trunfos do Mano Menezes, por que não pensar em um campeonato muito mais sóbrio, muito mais tranquilo do que a gente imaginava? Se a gente for pegar o começo da temporada, quando o time começou a patinar, começou a cair, olha, todo mundo pensou no pior. Agora, aos poucos, a gente vai se acostumando com a ideia de que pode, sim, fazer um campeonato mais tranquilo. E também não estou colocando aqui uma pressão de que o Grêmio precisa ser campeão de alguma coisa, né? O Grêmio vai aos poucos, vai indo, vai construindo, vai caminhando. E a afirmativa eu acho que é correta. A gente não precisa brigar com ela. O Grêmio melhorou. Eu queria fazer um parênteses aqui nesse vídeo. Vocês viram que eu comecei com o assunto, comecei falando por aqui. E estou iniciando meu canal agora. Para quem não me conhece, sou César Weiler, trabalhando já há algum tempo como identificado, em rádios identificadas com o Grêmio. Então aqui vai ser um espaço para que possa falar sobre Grêmio, analisar, emitir opinião, mas trazer com a minha cara, com o meu jeito, com as minhas ideias, o que eu penso sobre futebol. Lá nos locais que eu venho colaborando, nos locais que eu venho trabalhando nesses últimos anos, a galera falou que gostaria de me ouvir, por algum motivo, gostaria de me ouvir todos os dias falando sobre Grêmio. Então, estou abrindo um espaço aqui, modesto, né, desse meu jeito, tranquilão, numa boa, para que a gente possa trocar uma ideia, trazer um pouquinho de informação, trazer muita opinião, trazer muita análise e abrir um campo de debate aqui sobre o Grêmio. Não tem problema com crítica também, se você não gostar dos tipos de conteúdo aí pra frente, pode falar aí também, não tem galho nenhum, é só colocar a tua opinião, a gente vai debatendo e fazendo crescer esse canal que tá aqui, tá posto a partir de hoje. Vou fazendo assim, vou abrindo a câmera e vou falando com vocês sem grandes edições, só falando de Grêmio. Agora sim, por último, se você ficou até aqui e quiser deixar um like, quiser compartilhar o conteúdo, quiser avisar que o canal a partir de hoje está no ar, você vai me ajudando aí com essas ações, tá? Também não vou prometer periodicidade, tempo de vídeo e nem assunto aqui com vocês. É Grêmio. Às vezes vai ser o assunto que todo mundo está falando e às vezes vai ser um assunto que as pessoas não estão tocando, mas eu acho que é pertinente falar e sem problema algum vou tá trabalhando isso aqui com vocês também e a gente vai trocando essa ideia. Beleza? Fechou? Então tá, valeu gurizada, até qualquer hora para falar de Grêmio por aqui. Valeu!